dia, boa tarde, boa noite, galera. Quem fala é Hannah Hayar, sou do Projeto Impacto. Estou aqui com meu grande amigo Luca Biana. E hoje a gente vai falar de um livro que, cara, é um dos livros mais impactantes. Eu acho que para mim, para o Luca, foi um ponto em comum vir falar desse livro. E o escritor, ele entrevistou muita gente de alto gabarito que chegaram lá, que atingiram seus objetivos. E eu acho que se você quer atingir seus objetivos, se você tem uma meta, você tem que ter esse livro na sua cabeceira. E hoje a gente vai tentar passar de uma maneira muito tranquila e te falo, vale a pena, é um conteúdo que vai dar um grau na sua vida e que não passa na TV, não passa no rádio. A gente trouxe aqui que é um conteúdo de primeira. Fica ligado aí no nosso canal, curta, compartilha e vamos que vamos, Luca. Toca o pau aí. Compartilha e subscreve, né, Ana? Aí. Então, pô, cara, esse livro, como você já falou, cara, é extremamente importante e eu aplico os princípios que a gente vai conversar aqui um pouco na minha vida direto. O livro que a gente vai falar hoje é Pense e Enriqueça, do autor Napoleon Hill. A primeira publicação foi em 1937, mas fica tranquilo que os princípios eles se aplicam até hoje com tranquilidade. Eu vou resumir aqui a história do Napoleon, porque acho que é importante. O Napoleon Hill ele foi abandonado quando ele tinha 13 anos de idade e ele se envolveu com jornalismo. Quando ele cresceu um pouco dentro da empresa que ele estava trabalhando, ele começou a entrevistar uma série de pessoas e uma dessas pessoas que ele acabou entrevistando, para sorte dele, foi um cara chamado Andrew Carnegie. Carnegie foi um cara que desenvolveu a indústria de ferro nos Estados Unidos, isso ele lá em 1835, ele nasceu em 35, morreu em 19, e ele criou desenvolveu um super método aí, enfim. O que aconteceu que o plano dele era, até a metade da vida dele, ele ia acumular grana. Isso o Carnegie. E aí, a partir da segunda metade da vida dele, ele ia doar tudo de volta. Isso era o grande objetivo dele. E aí, até a metade da vida do Carnegie, o que aconteceu foi que ele juntou 400 milhões de dólares. Isso antes de 1900, Ana. Antes de 1900, cara. Imagina isso. É muita, muita grana. Enfim, ele foi entrevistado pelo Napoleon e ele ficou super feliz com o fato do Napoleon estar a fim de entender mais sobre quais são os princípios. E aí ele falou para o Napoleon, você está interessado mesmo em saber como uma pessoa se torna bem-sucedida? Napoleon falou, sim. Então eu vou te passar uma missão. Você vai conhecer as pessoas do meu convívio social e vai estudar como essas pessoas chegaram lá. O que elas fizeram e quais são os hábitos dessas pessoas para então se tornarem pessoas bem-sucedidas. Enfim, 30 anos se passaram e o Napoleon Hill manteve ali persistente no objetivo dele de entrevistar 30 pessoas e assim, baseado nos padrões que ele identificou, ele criou 13 princípios práticos para pensar e enriquecer, que é o que a gente vai abordar agora. Demais, né, cara? Acho tipo, porra. Cara, show de bola. Eu acho que é um trabalho assim que a gente vai falar. Ele entrevistou muita gente. É um livro que tem base, que não é qualquer besteirinha. E a gente está muito acostumado a ver várias besteiras assim nessa parte de desenvolvimento pessoal. Mas eu acho que não. Esse é um livro que ele tem uma base que o cara foi a fundo. E eu gosto muito de um princípio que ele utilizou, que o Anthony Robbins ele fala muito, que é de encontre um modelo. E Napoleon Hill teve, acho que, vários modelos. E ele chegou em um ponto comum de 13 princípios com todas essas pessoas. Então, o que ele está falando não é besteira. Você vai ver. A gente vai A falar gente aos vai poucos trabalhar com aqui. isso. Cada princípio vai te dar um estralo, né? E eu acho que, para começar, como você falou, o princípio base dele, que a gente começa, que é aquela questão do desejo, mas antes do desejo, o pressuposto da onde ele parte é que pensamentos se tornam realidade, se tornam fatos. E só que para pensamentos se tornar fatos, tem vários caminhos. E esses princípios é o que a gente vai falar. Lucão, começa aí falando um pouco do desejo. Então, cara, são 13 princípios e todos eles são extremamente válidos. Eu já adianto aqui que a gente vai abordar alguns, mas não só esses nesse capítulo aqui de impacto. A gente vai falar mais sobre eles aí no próximo episódio. Mas três princípios que eu gosto muito
que vão ser os que eu vou abordar, e o primeiro dele é o desejo definitivo, né? Eu considero o desejo definitivo, eu entendo dessa forma, nada mais é que a definição de objetivos, né? Eu entendo que objetivos, eles são essenciais para todo mundo, mesmo porque se você na sua vida você não tem um ponto para onde você correr, você não sabe para onde chegar, né? Você jogando bola, se você não sabe onde está o gol, por exemplo, você não vai saber para onde correr com a bola. E assim é a vida também. E são duas analogias que eu acho que eu considero extremamente essencial para o desejo definitivo, que nada mais é que a definição de objetivos, né? O primeiro deles, na minha opinião, é aquela analogia que a gente faz com relação às crianças. Se você pensar numa criança, eu penso que quando eu era criança, é, eu nunca ia parar de tentar caminhar, por exemplo, né? Eu nunca ia tentar parar de falar. Se alguém chegasse para minha mãe e falasse assim, pô, Daniela, você sabe quantas vezes que o Luca tentou andar? Ela ia olhar para a pessoa e falar, eu sei lá, ele tentou andar até ele conseguir. Sabe quantas vezes ele tentou falar? Aí minha mãe provavelmente ia falar, sei lá, ele tentou falar até conseguir. E eu entendo isso porque as crianças, elas têm uma série de modelos em volta, ver os parentes, ver a família, enfim, ver as pessoas andando, falando, tal, e querem copiar, né? E é basicamente isso que o Napoleão está fazendo aqui. Ele pegou os princípios, os modelos, como você comentou, e disse assim, ó, se você pode, se essas pessoas chegaram, tem um caminho para chegar lá. E aqui está como chegar. Tanto quando uma criança que vê o pai andando e fala, pô, meu pai tá andando ali, como ele tá fazendo? E se você parar para pensar, a criança não fica pensando, pô, mas eu tô com a perna, eu não sei, eu não tenho força, meu pé é um pouquinho tortinho, eu não sei direito o que eu vou fazer, eu não sei como. Tipo assim, não interessa. A criança vai andar, vai tentar andar, vai cair até conseguir. Você não acha, cara? O que você acha disso? Cara, eu acho que isso mostra muitas coisas, né? Primeiro, as crianças, quando elas estão em desenvolvimento, eu acho que elas não têm não passam por aquele filtro, tipo, qual é a opinião dos outros, sabe? Uma criança, quando está desenvolvendo a fala ou a caminhada, ela pode até escutar, mas é muito difícil começar a andar. Cara, a criança ela não tem aquele momento de associar essas opiniões externas, né? E na cabeça dela, o intelecto dela ainda não está tão desenvolvido, então ela não tem aquela conversa, ah, eu não posso, ah, eu não consigo. E eu acho que a gente acabou perdendo esse espírito de criança, porque quando eu falo, ah, a gente não pode perder o espírito de criança, eu acho que é justamente isso. Os nossos desejos, a nossa força, que se a gente deixar de lado um pouco o que a galera fala, um pouco o que a sua mente fala para você, se você tem um papo negativo para você mesmo, eu não consigo, eu não posso, você chega a lugares assim que você talvez nem sonhava, né? E quando a gente estava conversando, você falou de uma analogia que eu achei muito interessante, que é a analogia do desejo como uma semente. Fala mais um pouco aí. Cara, é aquele papo, né, de meio de louco, assim, mas eu acredito e eu gosto de ver, né? Eu não sei de nada. A minha opinião aqui, cara, o que eu gosto de fazer é pensar que eu penso, né? E é isso que a gente está tentando incentivar as pessoas também a parar para pensar mais. E eu gosto de ver a mente como um jardim, Ana. Cara, eu gosto de ver simplesmente da mesma forma que a gente vai lá e vai plantar uma semente, a gente espera que ela germine, a gente espera que a gente vá colher aquilo que a gente plantou, né? Não adianta você querer plantar girassol e colher abóbora. E que você vai ter todo um processo, você vai ter que preparar o solo, você vai ter que plantar, regar, vai ter que afastar as pragas. Cara, tem uma série de procedimentos que tem que ser feitos. E eu entendo que a nossa mente é a mesma coisa. Você tem que plantar na sua mente um objetivo, né? Alguma coisa que você queira fazer, seja a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, e você segue na determinação, você segue aparando, você segue afastando as pragas, tanto como você segue afastando as pessoas que vão falar que você não vai chegar, ou que porque elas não conseguiram, ou porque elas por algum motivo acham que você não vai conseguir, vão dizer que você não vai conseguir, enfim, até que você consegue atingir o seu objetivo sem, assim como você falou, cara, tirando aquelas influências externas e sem variar muito, né, sem sair muito do caminho. Porque se você ficar tentando uma coisa, depois você tenta outra, você na verdade vai acabar sem saber ou sem ter certeza de onde você quer chegar, né?
Então, eu acho que ajustes são necessários ao longo do caminho e você pode fazer ajustes, mas acho que um objetivo final tem que estar bem claro na sua mente. E é importante a gente pensar sobre isso. Cara, eu acho muito importante essa analogia com o meio ambiente, com a natureza, porque a gente é parte de um todo. Eu acho que tem princípios que são universais. O que aplica para uma planta, aplica para a gente. E, primeiro, você falou, você tem que focar, você tem que ter persistência. De fato, se você for num quintal, coloca uma semente de alface, rega um dia, começou o seu trabalho, né? Mas no segundo dia você fala, pô, cara, mas eu gosto de rúcula, eu não quero mais alface. Você põe uma sementinha de rúcula, joga água. Beleza, deu mais um passo, né? Não, não, rúcula não quero mais não. Agora eu vou pro rabanete. Vai lá uma sementinha do rabanete. Final das contas, vai passar um ano, você vai olhar para o seu quintal, pô, mas eu não tenho alface, eu não tenho rabanete, o que eu fiz? Você não teve persistência, você não teve foco, coisas que a gente está falando aqui, você não teve desejo. Toda hora seu desejo era um. E eu acho que essa falta de foco também é algo que Napoleão fala, que é o porquê. Quando você tem um desejo, você não tem que ter um objetivo, uma meta meramente material, você tem que ter um porquê por trás daquilo. E eu vou dar um exemplo aqui, pessoal, até para Ah, mostrar que a gente não está falando de poucas tipo, de coisas da boca para fora, né? Mas eu dou como desculpa, Ana, exemplo. desculpa, mas a gente está transformando ideias em ações, não é isso? Exato, é. E eu acho que, assim, como a gente está falando, não tem um modelo, né? A gente quer passar ideias que, às vezes, a gente concorda, às vezes o Luca concorda com uma coisa, eu concordo com outra, mas tentar abrir a cabeça, né? Eu vou dar um exemplo aqui quando eu estava prestando o concurso do TJ. Vou ser breve, assim. Quando eu prestei o concurso do TJ, eu estava na faculdade, então era faculdade de manhã, estágio à tarde, me sobrava o tempo da noite. O concurso do TJ aqui em São Paulo é um dos concursos mais concorridos. Quando eu prestei eram 300 vagas e 150 mil inscritos. Então, você vê o nível, né? E eu tinha o tempo depois do estágio para estudar. E muita gente falando, cara, tem gente que estuda o ano inteiro, que estava só estudando, que talvez você não consiga. Eu falei, tá bom, continua falando aí que eu vou continuar estudando. E, cara, tinha um espaço no banheiro para estudar, eu estava estudando. Onde eu estava com um livro, alguma coisa, algum material. No final das contas, eu tinha aquele desejo, eu plantei, eu reguei, estudei e consegui passar em 40º lugar, enquanto muitas pessoas falaram que talvez não seria possível. Por isso que eu falo, o desejo e manter essa consistência é a base Uhum. para o início de um projeto, para o início de uma meta. E com essa questão da semente, você até gosta de falar de uma analogia, que isso não é de hoje, né? Vem de lá atrás essa história. É bem verdade, cara. Mas primeiro aqui eu queria falar, cara, Hanna, você é foda, parabéns. Esse concurso não é fácil. E para quem estiver ouvindo isso aqui, eu conheço o Hanna, ele não é nenhum super-herói. Ele Exatamente. não é nenhum super-herói, cara. É de carne e osso, estudou e persistiu e chegou lá, como qualquer um de nós pode fazer. Não vai ser fácil, mas a recompensa aí é muito melhor. Quando não é fácil, muito mais recompensador. Né? E tem uma frase muito legal, antes de eu entrar nessa analogia rapidão, que é o que a gente acaba perdendo muito em tempo, em termos de tempo, dinheiro e energia, quando a gente não corre atrás do nosso sonho, é muito maior do que a gente perde não correndo atrás dele. Então, o que a gente perde em termos de tempo, dinheiro e outras, né, em termos de tempo e dinheiro, a gente acaba deixando de ganhar muito quando a gente não faz isso. Então, enfim, tenta pensar nisso. A gente não consegue ver muitas vezes o nosso futuro, mas a gente também nunca vai saber o que tem atrás da próxima curva se a gente não tentar. Entendeu? Então, Exatamente. basicamente isso. Mas aí, voltando ao assunto e retomando o papo, desculpa a digressão aí, mas é o seguinte, cara, esses conceitos que a gente vem falando de desejo definitivo, eles são muito mais antigos do que a gente, muito mais antigos do que Napoleon Hill, que já é antigo de 1937. Isso, cara, vem da Bíblia. E eu vou falar para você que quando o assunto é Bíblia, eu sou um amador, cara. Ana, você sabe muito mais que eu e quem estiver ouvindo isso aqui provavelmente sabe muito mais que eu também. Mas recentemente eu estava dando uma olhada tal e eu descobri que a Bíblia ela é tão espiritual quanto ela é prática. Então tem muitos princípios da Bíblia que se aplicam até hoje e, cara, muitos autores acabam pegando esses princípios e estudando cientificamente e desenvolvendo.
E é exatamente que lá que a gente tirou, e que Napoleon tirou, provavelmente, o princípio de plantar e colher, né? A Bíblia sempre fala, procura que você vai encontrar, bate na porta que as portas vão se abrir. E aí, cara, o princípio vale tanto para o bem quanto para o mal, né? O princípio, é como você falou, é uma lei universal. Então, se você procurar o mal, plantar o mal, você vai colher o mal, né? Eu acredito nisso. Mais uma vez, cara, eu gosto de pensar que eu penso. E eu gosto de falar para as pessoas que não sejam seguidor, né? Seja um estudante. Escuta o que eu estou falando, escuta o que o Hannah fala, escuta o que as outras pessoas falam e toma a sua própria decisão. Porque, cara, eu me pego várias vezes sendo influenciado por outras pessoas, família, chefe, e acabo tomando decisões que não são, na verdade, minhas, né? Então é isso. E eu acho que é legal falar da Bíblia porque o segundo princípio que ele mais considera é o princípio da fé, né, Ana? E, Exatamente. e aí, cara, comenta um pouco sobre a fé pra gente. Diz o que você acha sobre fé, qual a sua interpretação do princípio da fé em Pense e Enriqueça. Cara, só pegando um gancho que você falou de plantar o bem, colhe o bem, plantar o mal, colhe o mal, eu vejo isso muito dentro da nossa cabeça. Quando você está com pensamento negativo, você começa a pensar tudo que pode dar errado, tudo que pode acontecer. Você pensa em mil hipóteses, todas negativas, e deixa de olhar para o problema para encontrar soluções. Agora, se você vê um problema, você dá um passo para trás e começa a pensar com tranquilidade, não ficar preso àquela emoção daquele problema, você tem muito mais claridade. Você fala, cara, beleza, aconteceu isso, mas eu posso sair pela direita, posso sair pela esquerda. Eu acho que isso também está muito ligado com a mente, porque se você está pensando, se está em constante pensamento negativo, você vai encontrar caminhos negativos. Agora, se você dá um passo para trás e fala, opa, vamos olhar isso pelo contexto, olhar com um pouco mais de positividade, Uhum. a solução às vezes vem que você pensa e fala, cara, era só isso. E é tanto que a gente fala, muitas boas ideias aparecem no banheiro. Porque no banheiro você tá tranquilo, você tá calmo, e aí sua mente tá tranquilo. E Exato, exato. a questão da fé, eu acho que é importantíssimo. Eu acho que é um dos pontos assim chave para você alcançar alguma coisa. E a fé aqui pode ter vários significados, seja religião, é, são vários fatores. Eu acho que cada um tem sua fé e fé não se discute, mas eu acho que o poder da fé é acreditar que aquilo que você quer, aquilo que você está pensando, você vai atingir. Pode aparecer mil problemas na sua frente, mas se você apertar sua mão, falar não, eu vou para cima, você tem fé, aquela fé inabalável que você, cara, eu vou chegar lá, você desconsidera tudo, você dá aquele passo para trás que eu falei, você para de focar no problema, foca na sua fé e você encontra a solução. E essa fé pode vir de um Deus, de algo superior, pode vir do seu companheiro, da sua companheira, aquela pessoa que acredita em você e que fala, cara, você é foda. E você começa a internalizar aquilo e a sua fé, o que a sua companheira, o seu companheiro te fala. Por isso que eu falo, a fé cada um tem a sua, mas se ela te dá esse poder de visualizar o resultado e seguir em frente, independentemente do que aconteça, você já deu tipo 99% do caminho para você chegar onde você quer ir, já está alcançado. E para você, meu querido? Cara, com certeza, assim, a fé, que você falou para mim, uma frase chave, é fé cada um tem a sua, né? Pro Napoleon Hill aqui, ele chama a fé, ele acredita muito no que ele dá o nome de inteligência infinita. Para ele, as ideias vêm de uma fonte externa, uma fonte que não é corpórea ou material. As ideias surgem de uma nuvem, como se fosse uma nuvem onde a gente joga as coisas no Google Drive. Enfim, ele entende que existe uma inteligência infinita, onde todo o conhecimento ele está ali armazenado e que de alguma forma a gente consegue ter acesso. Ele considera que esse acesso pode ser, e muitas pessoas têm acesso, por meio do sonho, pela meditação, ou como você estava falando, quando você está lá no banheiro relaxadão, entendeu? Quando você está lá tranquilo, tomando um banho, você acaba atingindo uma frequência que você tem acesso, né? Essa é a minha interpretação.
você tem acesso a essa nuvem de conhecimento, essa inteligência infinita. Cara, alguns vão chamar a inteligência infinita de Deus, outros vão chamar de Allah, outros vão chamar de Ra, outros vão chamar de Krishna, outros vão chamar, e assim por diante, de universo, de energia, de física quântica. Para mim, pouco importa, cara. Como você falou, cada um tem sua fé. Pouco importa. O que importa aqui é que você realmente acredita que os seus sonhos vão se tornar realidade e que existe um propósito maior do que você para que isso aconteça, né? E eu acredito nisso, cara. Eu entendo que a gente tem que seguir firme nos objetivos, acreditar neles até o final e, como já dizia o MC, daí, o rapper brasileiro de São Paulo, da Zona Norte, onde eu nasci e cresci basicamente, ele dizia que você é o único representante do seu sonho na face da terra. Irmão, se isso não te fizer correr, irmão, eu não sei o que vai. Então, cara, acredita no que vai acontecer porque ela vai se tornar realidade. Inclusive, a maior parte das coisas que estão ao meu redor aqui, Rania, o computador que a gente está falando, a luz, a casa, o quarto que eu tô, um dia, cara, foi uma ideia. Você já pensou nisso? Um dia foi uma ideia. Não existia isso aqui no material. Tudo um dia foi uma ideia. Eu acho muito louco pensar nisso. Cara, é uma loucura mesmo, porque normalmente quando a gente tem uma ideia mirabolante, a primeira coisa que tipo, a maioria das pessoas vão falar, não, você tá maluco. Mas assim, quantas vezes as pessoas que criaram alguma coisa não ouviram? Você tá maluco, você é um louco, mas quando você chega lá, você fala, não, sempre acreditei em você, você tinha certeza, entendeu? E eu acho assim, o primeiro passo é essa ideia. Se você não tem algo na sua mente que passou pela sua cabeça, você não vai conseguir botar no mundo material. E eu acho assim, pegando um gancho dessa questão do desejo, dessa questão que você falou de ter ideias que está numa nuvem, que vem de Deus, que vem de alguma energia, eu acho que também é muito importante o nosso papel. E um dos papéis importantes que Napoleão fala é da autossugestão. O que seria para mim essa autossugestão? Para mim, na minha interpretação do livro, essa autossugestão é você entrar num estado de energia, num estado de sentimento, de pensamentos que você já atingiu aquele objetivo. Pode parecer besteira, mas, cara, quando eu estava estudando para o concurso, eu tinha uma foto aqui do tribunal e várias vezes eu me pegava, tipo, como eu estaria lá e muitas das coisas que eu pensei, de fato, aconteceram. Histórias assim que você fala, meu, tudo encaminhado para aquilo acontecer. Então, acho que assim, essa autossugestão é muito importante, você entrar nesse sentimento de que o que você quer já aconteceu, porque isso vai te motivar cada vez mais. Você saber que você está fazendo o seu papel, mas aquilo já aconteceu. Você só está botando a coisa para funcionar. Sim. E a gente está falando de muitos princípios tipo, mais abstratos, mas o próximo vídeo que a gente vai entrar, a gente vai falar também, acho que um pouquinho mais do filé mignon. É aquela parte mais nobre da carne, que é onde poucas pessoas falam muito, porque a gente escuta muito no desenvolvimento pessoal lá, pensa que acontece. Só que não é assim, né? E Napoleão, ele traz isso no livro dele, ele fala, bom, lógico, você tem que ter uma mentalidade positiva, você tem que pensar, mas tem o que a mais que eu acho que a gente vai tratar no próximo vídeo. Fecha aí, Luca, porque o próximo vídeo a gente vai trazer o filé mignon do livro. Pô, cara, então, a gente tem que deixar aí. Nossa, cara, tem muita coisa boa. Esse livro cara, revelador, assim, para mim. E eu vi na minha vida, Ana, isso acontecer várias vezes. Você comentou que muitas coisas que você imaginava acabaram se tornando realidade. E, e eu realmente acredito, isso daria um papo para um vídeo inteiro. Eu acredito que o nosso cérebro, na verdade, é como se fosse um dispositivo que realmente constrói a realidade. Eu acredito que a gente pode construir aquilo que a gente realmente imagina. Tanto quanto Napoleão entende, eu entendo o cérebro como um device mesmo, como um dispositivo, como se fosse um rádio, você se conecta a frequências diferentes. Mas vamos conversar sobre isso num outro momento, porque senão vai sobrecarregar aqui
e eu não quero que a gente acaba tipo, digerindo muito princípio ao mesmo tempo. Mas, enfim, os princípios que eu falei aqui, que são o desejo definitivo, que a gente debateu, e o princípio da fé, né, da inteligência infinita, e, cara, eu vi eles acontecerem muito na minha vida. É, o meu pai, ele, durante muito tempo, ele acabou utilizando esses princípios mesmo sem saber, né? Para quem me conhece aí, o meu coroa cresceu, nasceu e cresceu na Zona Leste de São Paulo, no CDHU, nunca faltou nada, mas também sempre teve, nunca faltou nada, mas também nunca teve, né, o extra, assim, que ele desejava quando ele era criança. Quando ele tinha 18 anos, ele conheceu minha mãe, 18 para 19, eles se casaram, com 21 surgiu o galego do nada, não esperava. E quando o galego nasceu, que no caso era eu, meu pai olhou para mim e falou assim: não, cara, eu amo tanto essa família que eu tenho que mudar a minha vida. A gente vai mudar tudo isso aqui. E aí foi nesse momento que ele plantou a semente na cabeça dele. Né? E aí foi nesse momento que ele passou a ter fé, um propósito maior para sair da situação que ele estava. E ele prometeu para ele mesmo, para mim e para minha mãe, que ele nunca mais, que a gente nunca mais passaria por qualquer necessidade, tudo que eu precisasse na minha vida, ia acabar atingindo, né? O galego cresceu, o galego foi para a universidade, estudou a vida inteira no colégio particular, nesse caso eu estudei. Ele me deu a possibilidade de estudar na PUC, que é uma das universidades mais caras de São Paulo, né? E eu sou extremamente grato por ele. Até hoje ele me ajuda aqui a estudar nos Estados Unidos. Então eu ouvi uma pessoa que não teve faculdade, que não tinha grana, que não tinha recurso, chegar onde chegou e hoje em dia tá aí recebendo um salário que, graças a Deus, é melhor do que muito profissional formado em medicina ou direito, e que é para deixar bem claro que esses princípios se aplicam para qualquer um, e as desculpas que a gente tende a criar na nossa própria cabeça, de que falta isso, falta esse recurso, falta aquilo, são mais desculpas propriamente ditas, né? Se a gente tiver o desejo definitivo e se a gente correr atrás com fé, qualquer coisa pode ser conquistada. É isso aí, show de bola, Luca. Muito legal saber dessa sua história. Eu, particularmente, não conhecia. A gente tem anos aí de amizade, eu não sabia dessa história. E eu acho que você falou tudo. Eu acho que, como você falou, princípios são universais, né? E isso mostra que muitos dos nossos limites a gente fala para nós mesmos, né? Que está muito ligado com essa questão do princípio da autossugestão. Acho que aquilo que a gente fala no nosso inconsciente para nós mesmos, nós colhemos e nós abraçamos essas ideias. A partir do momento que seu pai falou, eu vou para cima, ele plantou e foi atrás. Mas é isso aí, galera. Próximo vídeo a gente vem com o filé do filé mignon desse livro. Espero que vocês tenham gostado, espero que o papo tenha fluído legal e que os princípios estejam entrando aí na cabeça de vocês. Como a gente falou, a gente não está aqui para empurrar conteúdo, a gente está aqui para debater nossas ideias, dar um estralo, e quem sabe um estralo não dê um passo para alguém não criar algo gigante aí. Então é isso, galera. Eu ouvi dizer que vai até ter desejo sexual, transmutação sexual no próximo episódio. Vixe, tem muita coisa. Então, bora, irmão. Obrigado pelo papo, Esse cara aí era louco. E era um louco na parte boa da palavra. É isso aí. Fica com Deus, irmão. Tamo junto. Obrigado pelo papo. Obrigado, galera, que assistiu o vídeo aí. Curta, compartilha, se inscreva no canal, que o canal vai longe.